Olá, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início aqui mesmo nesta Casa de Leis a audiência pública para discutir o projeto de lei de número 68/2019, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Cubatão. Volto a repetir, daqui a pouco terá início aqui mesmo, neste plenário, a audiência pública para discutir o plano de mobilidade urbana do município de Cubatão. E aqui, se você não puder comparecer, você pode nos acompanhar sintonizando o canal 9 da NET ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão. A audiência pública será comandada pelo vereador Kleber do Cavaco. Aguardem. Bom dia a todos presentes e a todas as senhoras e senhores. Esta audiência pública visa a discussão do projeto de lei 68/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do município Cubatão e da outras providências. Convido para fazer parte da mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Rogério Plácido, representante da CMT. Para fazer parte da mesa também convido o excelentíssimo senhor Antônio Francisco Sarabando, integrante do grupo de trabalho que desenvolveu o plano de mobilidade urbana. A excelentíssima senhora Maria Helena de Sá, também integrante do plano de trabalho. Registro a presença da vereadora Érica Vessosa, vereador Ivan da Silva Indelbrando, vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão, e o vereador Jair Ferreira Lucas. As demais autoridades presentes considerem-se fazendo parte integrante da mesa principal. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Antônio Sarabando. Não, tá aqui, ó. Bom dia a todos. Eu fui nomeado pelo excelentíssimo prefeito para nós elaborarmos um plano de mobilidade urbana devido a uma lei federal, a 12.587, que estabelece todos os municípios acima de uma determinada quantidade de habitantes, é obrigatório esse plano de mobilidade urbana. Então, aí, a gente foi nomeado, junto com a Maria Helena e mais alguns funcionários, né, e apresentamos essa minuta. Então, basicamente, ela fala sobre os princípios e diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana no município. Aqueles fundamentados na Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituídas pela Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, estabelecidas no Plano Diretor do município de Cubatão, Lei Complementar 2512, de 10 de setembro de 98.
Só fazendo um adendo, a gente também nós fomos nomeados para atualizar o plano diretor de Cubatão. Então, a gente faz parte dessa comissão também para atualizar o plano diretor, que nós estamos já em fase de conclusão. Bom, esse plano de mobilidade, ele visa, basicamente, classificar e estabelecer um sistema hierárquico de vias de circulação. Ele permite melhor comunicação entre as várias regiões do município, desvios de tráfego de passagem de veículos de carga ou de passageiro, e maior segurança e fluidez de tráfego aos usuários de modo geral. Também, definir as seções viárias por classe, de acordo com as diretrizes estratégicas gerais do presente documento, considerando sua hierarquia, dotando-as com espaço adequado para a circulação segura e eficiente de pedestres, bicicletas e veículos em geral. Também, estruturar e equilibrar os fluxos de tráfego da rede viária em conformidade com os usos lindeiros, considerando-se a sua função, localização, características de tráfego e importância na rede viária, visando minimizar os conflitos entre a circulação e o uso e ocupação do solo. Também, preservar a integridade das zonas residenciais, através da disciplina do tráfego de passagem de cargas e passageiros, na área urbana, garantindo fluidez e segurança nos trajetos. Também, garantir locomoção com segurança e fluidez, privilegiando o transporte não motorizado sobre o motorizado e o coletivo sobre o individual, garantindo de forma hierárquica o deslocamento seguro e confortável para viagens a pé, bicicleta, transporte coletivo, motocicletas e veículos em geral. Também, privilegiar o uso das vias pelos pedestres, através de medidas localizadas, em especial nas vias centrais de negócios nas proximidades de polos geradores de viagens a pé. Visa também ampliar o sistema cicloviário, de acordo com os objetivos descritos nessa lei. Também visa garantir os direitos dos usuários de transportes públicos através da universalização de serviços de qualidade, com segurança e transparência de informações. Bom, para não ficar cansativo, né, eu vou fazer um comentário sobre os tópicos, senão eu vou ficar lendo aqui, vai ficar meio cansativo. Então, a gente fez algumas definições sobre o que é o alinhamento predial, o que é o espaço público, que até então não tinha nada ainda definindo, o que é o arruamento, o que são caixa de via, calçada, enfim, todos os dispostos, os dispositivos que compõem a nossa cidade. Ciclovias, ciclofaixas, enfim. O que é mobilidade urbana? É uma condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Acessibilidade, o que é o meio-fio, enfim. Então, o que são infraestruturas de mobilidade urbana? A gente definiu como estacionamento, terminais, estações e demais conexões, pontos de embarques e desembarques de passageiros e cargas, sinalização viária de trânsito, equipamentos e instalações, instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. A gente também hierarquizou as vias. O sistema viário de circulação se constitui pela infraestrutura física de seus espaços públicos e vias hierarquizadas e seus equipamentos de controle de tráfego, conforme previsto na legislação de parcelamento, uso e ocupação de solo. Volto a lembrar que a gente está mexendo também no plano diretor, que inclui também o uso e ocupação do solo. A gente está definindo, nessa outra comissão que nós somos nomeados, esse uso e ocupação do solo também. Estamos trabalhando para... Então, logo a gente entregue para a Câmara para ser analisado. O sistema viário também está definido, ele está no anexo 1. Não sei se dá para
a gente mostrar ele aqui. É um mapa da cidade com a hierarquização das vias, com as velocidades determinadas também. Ok. Queria convidar o excelentíssimo senhor Pedro de Sá, vice-prefeito, para fazer parte da mesa. Permanece com a palavra Antônio Sarabando. Então, a gente definiu também a função das vias. O que é uma rodovia, o que é uma via arterial, o que é uma via coletora e subcoletora, e o que é uma via local, que até então não havia essa definição. Isso é bom para a gente definir qual o comércio que pode ir naquela via, o que pode ser feito naquela via. Então, a gente tem agora uma ferramenta para se balizar, o que pode e o que não pode. Se você pretende abrir um comércio numa via local, a gente pode definir o que pode e o que não pode ser aberto naquela via. Então, aqui a gente classifica as vias também, como quais são as rodovias, quais são as vias arteriais, quais são as vias coletoras, estão todas definidas aqui nesse plano, todas as subcoletoras, e isso tudo está definido, além de estar descrito, ela está definida no anexo 1, no mapa, no sistema viário urbano. Então, todas as vias existentes deverão atender às seções viárias normativas conforme definição do plano diretor. Volto a repetir que a gente está trabalhando nesse plano diretor. A gente também preveu a expansão do sistema viário. A gente colocou alguns projetos aqui também nesse projeto de lei, que é a urbanização da Vila Esperança, a urbanização da Vila dos Pescadores, que também são dois projetos enormes, muito grandes, a via arterial Porto Indústria, que isso se fala bastante nela, mas não tinha nada ainda em projeto de lei, em lei, né? O viaduto para acesso da Avenida Joaquim Miguel Couto, que é também uma obra importante também para Cubatão, e um viaduto para acesso à Vila dos Pescadores, que me parece agora que a MRS vai fazer todo o projeto. É uma contrapartida do contrato. Então, todos esses parâmetros estão constantes nos anexos 1, 2 e 3, que fazem parte dessa presente lei. A gente fez também um projetinho para que todas as novas vias locais a serem abertas, ela tem um padrão que até então não tinha. Então, está também num desses anexos desse projeto de lei. Outra coisa importante também que a gente colocou aqui nesse projeto de lei é o manual de implantação de calçadas, que até então não tinha, não existia uma norma. O cidadão, o proprietário, ele fazia a calçada do jeito dele. Então, com esse projeto de lei, a gente define todos os tipos aqui. Tem, dependendo da calçada, né, a largura, o tipo de piso, o espaço que a gente tem para colocar a vegetação. Então, está tudo definido aqui no anexo
6. A gente também definiu as áreas de estacionamento. Os imóveis que se enquadram nas categorias de uso constante no anexo 5 devem possuir área para estacionamento de veículos, respeitando os dimensionamentos ali constantes e espaços para carga e descarga dentro dos limites de lote, quando exigido. Então, está aqui. A gente define todas as formas a serem enquadradas quanto aos estacionamentos. Tem aqui os espaços mínimos, espaço para carga e descarga, que até então nada era definido. Nas edificações existentes, desprovidas desse espaço, os serviços de carga e descarga deverão ser realizados em locais e horários determinados pela Prefeitura Municipal e pela Companhia Municipal de Trânsito. Então, a gente define também nas vias arteriais, coletoras e subcoletoras. Tem aqui as demarcações. A sinalização a que se refere esse artigo deve obedecer ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, tudo isso aqui está embasado no Código de Trânsito Brasileiro. A gente também definiu aqui quais são as vias pedestres, todo mundo sabe que é calçada, né? Mas não tinha nada definido até então. Todo terreno situado na área urbana que tenha frente para o espaço público dotado de meio-fio deverá ser beneficiado por calçada pavimentada, conforme o modelo estabelecido no anexo 6, Manual de Implantação de Calçadas do município de Cubatão, a ser construído pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do terreno ou pela municipalidade sob responsabilidade e encargo daquele. Então, aqui a gente comenta a gente estabelece todos as formas das calçadas, né? Então, também está definido aqui a implantação das calçadas deverá obedecer o critério da rampa e largura estabelecido no anexo 6, devendo o pavimento ter superfície regular e enterrapante. Ou seja, estamos prevendo também a acessibilidade. Outra coisa também que foi prevista nesse plano é o sistema cicloviário. O sistema cicloviário do município de Cubatão deverá ser implantado de acordo com o Plano Cicloviário Metropolitano, PMC, desenvolvido pela Agência Metropolitana AGEM e pelo Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, CONDESB, juntamente com as prefeituras da região metropolitana da Baixada Santista e de acordo com a Lei Estadual 1095/98, Plano Cicloviário do Estado de São Paulo. Esse plano ele já existe, já foi apresentado na AGEM e já está aprovado. O que nós tivemos foi pegar esse plano e incluir ele dentro desse projeto de lei. Aqui também fala todos os objetivos do sistema cicloviário. Garantir acessibilidade, conforto e segurança para os ciclistas nos eixos radiais da cidade, conforme plano cicloviário. Está aqui, extraído do plano cicloviário metropolitano elaborado pela AGEM. Então, aqui estão todos os eixos das ciclovias. Ele tem na Vila Natal, na Jardim Nova República, tem no centro, Jardim Casqueiro, Vila dos Pescadores, Vila Parise, quer dizer, antiga Vila Parise, né? Centro e Vila Fabril. Então, isso visa facilitar a passagem dos usuários de bicicleta pela área central da cidade de modo a proporcionar rotas adequadas aos pontos de destino, estabelecer conexões físicas e operacionais entre os eixos cicloviários radiais e entre modais de transporte. Garantir o acesso a pontos de interesse dos ciclistas, como áreas comerciais, áreas de prática de esportes e lazer, pontos turísticos e pontos integrados de outros modais de transporte. A gente também definiu a infraestrutura do sistema cicloviário.
Aqui está definido toda a infraestrutura. As dimensões de largura das ciclovias também estão definidas no plano. A localização das ciclofaixas do lado direito ou esquerdo de via deverá ser definida na fase de elaboração do projeto executivo e levará em conta a lei de uso e ocupação do solo, as interferências físicas, guias e baixadas, pontos de parada de ônibus, área de estacionamentos e saída de garagem. Então, tudo isso está previsto no projeto de lei. A sinalização deverá seguir o Código de Trânsito Brasileiro. A gente definiu também os estacionamentos das bicicletas. A gente falou também dos polos geradores de tráfego, de tráfego, né? Isso aqui já foi citado também na Lei 101 de 2018, Estudo de Impacto de Vizinhança. Então, a gente considerou aqui são polos geradores de tráfego. São escolas, clínicas, indústrias, terminais de transportes, corredores comerciais, mercados de grande e médio porte, igreja, centro cívico, edificações de serviço público, estádio, terminais de carga. O artigo 38 fala que estarão sujeitas à implantação de estacionamento rotativo pago em locais e horários determinados pela Prefeitura Municipal de Cubatão, as vias arteriais, coletoras e subcoletoras. Está aí porque a gente definiu anteriormente o que são vias arteriais, coletoras e subcoletoras. Quando situadas em áreas de polos atrativos de tráfego, conforme o artigo 19 dessa lei. Então, isso aqui precisa ser regulamentado posteriormente, né? Deverão ser previstas vagas para veículos internos aos lotes ou edificações que se caracterizam como polos geradores de tráfego, conforme a capítulo 2 das áreas de estacionamento, título 2 e anexo 5 desta lei. A gente também aqui definiu a sinalização de trânsito. A sinalização das vias públicas é de responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito, CMT, como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente comenta aqui, mas isso é tudo de responsabilidade da CMT. Então, a gente fala aqui, nos demais artigos, como deverá ser feita a sinalização. Isso aí a CMT já está experiente em fazer. A gente comenta também os limites de velocidade de circulação. Então, a gente fala sobre as arteriais, coletoras e subcoletoras. Essas velocidades também estão demarcadas através de mapa no anexo 2, se eu não me engano. Então, todas essas velocidades estão demarcadas através de mapa. Aí a gente comenta também aqui das áreas e horários de acesso e circulação restrita, que também ficará a cargo da CMT. A gente comenta também da operação e disciplinamento do transporte de carga. A administração pública deverá estabelecer e regulamentar as estratégias para a circulação de cargas em geral do território urbano do município, visando reduzir seus impactos sobre a circulação viária, meio ambiente e vizinhança, promovendo o controle, monitoramento e fiscalização, incluindo elaborar medidas regulamentadoras para o transporte de carga das vias do município, definir as rotas preferenciais para o transporte de carga, segundo as dimensões e padrões de veículos e classificação das vias, estabelecer horários especiais de tráfego de veículos e de transporte de carga, bem como restrição de tonelagem das vias, de acordo com sua classificação e com a Lei 25.398, que é o uso e ocupação do solo. Promover medidas regulamentadoras para o uso de veículos de propulsão humana e tração animal, para o transporte de mercadorias na área urbana da cidade. As estratégias de circulação de carga de território urbano do município devem atender
as diretrizes e objetivos estratégicos do Plano Diretor de Cubatão, dinamizando e incentivando as atividades econômicas e sendo mantidas as condições de qualidade ambiental. A gente comenta também aqui do transporte público coletivo. Todas as proposições relativas ao transporte coletivo de passageiros deverão atender às normas editadas pela Companhia Municipal de Trânsito, que é a CMT. Então, a gente fala aqui também todos as proposições, né, sobre o transporte coletivo. Fala também do transporte público individual, que considera-se transporte público individual, que até então não tinha nada definido, né? O serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para realização de viagens individualizadas. O transporte público individual de passageiro deverá atender às normas estaduais e federais pertinentes e exigências da legislação específica. A administração pública deverá aperfeiçoar as relações institucionais para a padronização da frota de táxi do município, elaborar estudos visando a melhoria da oferta do serviço, adotar novas tecnologias para a conveniência do usuário e para o controle operacional e de segurança do serviço. A gente não falou nada sobre Uber porque não tem legislação federal ainda. A administração pública deverá definir padrões de pontos de táxi e adequar os existentes aos novos padrões estabelecidos. A gente comenta também sobre o transporte de escolares. A administração pública deverá licitar a operação dos serviços de transporte público escolar, adotar novas tecnologias para a conveniência e segurança do usuário e para o controle operacional e aperfeiçoar as relações institucionais para a padronização e fiscalização da frota. Os itinerários do transporte público escolar devem ser definidos com o objetivo de atender ao público no menor tempo e trajeto possível entre as escolas e os locais de carga e descarga de passageiros. Os serviços de transporte público escolar deverão ser acessíveis e promover a inclusão de pessoas com deficiência. A gente define também o transporte privado, né? Considera-se transporte privado coletivo serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Os serviços de transporte privado coletivo prestados entre pessoas físicas ou jurídicas deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pela CMT, com base em suas normas e regulamentos e nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587 2012, a Lei Federal. A atividade de transporte remunerado privado e individual deverá ser remunerada e fiscalizada pelo município, observadas as diretrizes e exigências dos artigos 11A e 11B da Lei Federal 12.587 2012. Bom, vamos para as definições finais. O controle de emissão de poluentes veiculares deverá obedecer os padrões estabelecidos pela legislação federal e estadual, a ser de responsabilidade da CMT. Os recursos e despesas decorrentes dessa lei correrão por conta e dotações orçamentárias próprias e deverão constar dos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana deverá ocorrer num prazo superior a 10 anos. São instrumentos de avaliação a satisfação dos usuários, a segurança dos usuários, o cumprimento dos objetivos em seus respectivos prazos, a apreciação dos recursos na implantação, gestão e melhoria da mobilidade urbana. Caberá à CMT propor normas e ações que garantam a avaliação, revisão e atualização periódica dessa lei. Bom, pessoal,
nosso trabalho terminou aqui. Depois disso, a gente tem os anexos, que são a classificação do sistema viário, que é um mapa que eu falei, que tem as definições das vias arteriais, coletoras. O anexo 2 são os tipos de vias. A gente define aí a sua largura, as faixas, quantas faixas tem, qual é a largura mínima de calçada. O anexo 3, a infraestrutura da via, que é a definição da caixa da via, né, com largura mínima, o tipo de pavimento, enfim, é o padrão da via que a gente pretende. No anexo 4, a gente coloca os projetos que a gente determinou na expansão do sistema viário, que é a urbanização da Vila Esperança, urbanização da Vila dos Pescadores. Aí a gente tem a via Porto Indústria, que é uma via que seria fora da cidade, né? Ela leva a Baixada Santista até a indústria, sem passar por dentro da cidade. O viaduto da Joaquim Miguel Couto e o viaduto da Vila dos Pescadores. A gente define também os padrões de estacionamento, que é o anexo 5. A gente definiu por área, né? A área de construída, dependendo da área construída. A gente impõe a quantidade de vagas. E o anexo 6, que é o manual de calçadas, que até então Cubatão não tinha esse manual. Como eu já havia falado, o proprietário estava construindo a calçada de acordo como da vontade dele, né? Vai explodir aí, não. Bom, era isso. A nossa... Gostaria de registrar a presença do vereador Pádua, né, Antônio de Pádua, e o vereador Massinho também. Conceder a palavra para os vereadores, né? Érica Vessosa. As damas, né? Nada contra. Cumprimento a mesa, cumprimento os colegas e senhores e senhoras que estão aqui neste lugar. Claro, a importância do plano de mobilidade urbana, que seja sustentável, né? Haja vista que a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa cidade, e isso vem para pontuar e organizar tudo isso. Mas eu queria fazer apenas alguns comentários, sabendo que também um terço das viagens no Brasil são feitas a pé. Então, a necessidade realmente de nós termos, né, as calçadas preparadas para isso, tanto para quem usa cadeira de roda, quanto as pessoas que têm deficiência visual, que tem que ter uma atenção muito especial, que nós tivemos alguns incidentes nesses dias. Mas, lendo aqui, o artigo 7 do parágrafo 4, claro, né? Sou leiga, mas a gente escuta a população e a gente vai repassar algumas coisas. Não serão aprovados ou permitidos desmembramento que comprometa o prolongamento das vias existentes ou projetadas. Muito bom. É que hoje nós temos algumas garagens, as pessoas têm uma garagem curta,
compra um carro maior e põe o portão com aquele puxadinho. Como isso também ficaria, porque a acessibilidade nas calçadas é muito importante, né? E a gente presencia isso, e com esse projeto de lei, eu creio que vai regular muitas coisas, né, de errado que a gente presencia. Tem também aqui, no artigo 23, parágrafo único, árvores, bancos, floreiras, sinalização e os demais equipamentos urbanos só serão instalados quando o espaço restante for suficiente para o trânsito de pessoas, conforme a norma técnica brasileira. Mas é natural na nossa cidade, porque aqui só serão, e as calçadas que já tem, por exemplo, né, eu moro ali no Casqueiro, a maioria das calçadas tem aquelas árvores enormes com as suas raízes, e não são transitáveis, porque não dá. Então, a gente tem que andar onde é a via para carros. Então, isso também precisa ser organizado. E tem muitas floreiras também, então, não serão instaladas, mas assim já estão, e prejudica. Porque mãezinhas com carrinho de bebê, cadeirante, não andam nas calçadas hoje. Principalmente porque não teve manutenção, mas, segundo a regra, o município vai fazer a manutenção para que o proprietário ou o titular possa estar cuidando disso, né? Tem outra aqui que eu também observei, no artigo 33, estacionamento de bicicletas públicos ou privados poderão ser projetados nas adjacências dos polos atrativos, né? Que seria o comércio, pode ser as escolas, também pode ser acrescentar a saúde, né, da nossa cidade, mas aqui está dizendo assim, poderão. Eu acho que, para ter uma mobilidade mais tranquila para quem usa as bicicletas, é uma obrigação, deve ter. Nas adjacências, onde são mais usados, deve ter o bicicletário. Porque, senão, a mobilidade fica difícil. Porque você vem de bicicleta, você não tem onde colocá-lo, você volta para casa. Então, fica com dificuldade, né? Tem outra aqui que eu observei, a operação de disciplina do transporte de cargas. Se nós vamos ter a disciplina que o dono do imóvel ou o titular, ele, depois que o município entrega a calçada padronizada, ele se responsabiliza pela manutenção. Então, eu creio que também deveria ser de responsabilidade das empresas estabelecidas, de caminhões, as estabelecidas, nas suas adjacências, eles também fazerem a manutenção, porque tem uma circulação muito alta de caminhão, então a gente entrega e depois como fica. Então, depois que o município ou a Ecovia, seja quem for, entregar, que também tenha esse olhar das empresas já estabelecidas, porque tem caminhões que apenas só passam, tem outros que circulam constantemente e diariamente, porque tem já suas empresas estabelecidas dentro da cidade. Aqui também tem um ponto que eu vi, no artigo 53, parágrafo 2º, o ponto de ônibus, quando equipados com cobertura e bancos. Não é quando. Eu creio que todo ponto de ônibus deve ser equipado, porque uns sim e outros não. Se a mobilidade urbana é para todos. Então, nós temos que ter esse cuidado. Hoje, nós temos ali, até na Carlos Gomes, de um lado tem ponto, do outro as pessoas ficam no sol. Então, as mesmas pessoas que pegam ônibus para ir, elas pegam também para voltar. Então, eu creio que o equipamento deve estar em todos os pontos de ônibus. É só algumas pontuações que eu observei, né? Espero que seja útil, e eu agradeço a palavra, presidente. Com a palavra, Rodrigo Ramos Soares. Bom dia a todos, meus cumprimentos a todas as autoridades, a todos presentes aqui a essa audiência pública. Em nome do vereador e presidente da Comissão de Justiça, Lébio do Cavaco, quero parabenizá-lo em nome de toda a Comissão de Justiça e Redação, que viu a necessidade de estar realizando essa audiência pública, mesmo nós tendo o entendimento de que deveria ter sido feita uma audiência pública anterior até a vinda desse projeto a essa casa, sem desmerecer o trabalho realizado pela comissão, que demonstra que é um trabalho sério, um trabalho realmente que viu os problemas referentes à mobilidade urbana do nosso município de Cubatão, mas acho que seria mais democrático
discutir com a sociedade anteriormente à vinda, até porque a audiência pública, o intuito é o quê? De que, se for necessário apresentar alterações na lei, os vereadores possam estar realizando. Porém, existem limitações ao que o vereador pode emendar no projeto. Então, acho que se tivesse realizado uma conversa anterior a isso, com todo respeito, eu acho que poderíamos corrigir algumas questões que não sei se poderão ser corrigidas através de emendas de vereador. Tem a opção, é óbvio, de vir aditamento do projeto do Poder Executivo. Eu acho que é uma opção que não pode ser descartada. De qualquer modo, parabenizo a comissão, porque o trabalho foi sério, demonstra aqui no projeto, mas se poderia ter uma discussão prévia, não é? Nesse sentido, eu tenho uma preocupação, porque o plano diretor da cidade está há 22 anos e meio atrasado. Essa casa vem desde 2017, na época até da gestão da mesa anterior, tratando sobre esse assunto, o que motivou, inclusive, o vice-prefeito Pedro de Sá, secretário de Planejamento, abrir uma comissão no Executivo para tratar sobre esse tema também. Então, viemos discutindo isso, é um assunto complexo, sem dúvida alguma, mas a minha preocupação é o seguinte: o plano de mobilidade urbana, caso aprovado, não trará problemas nesse plano diretor que vai ser precisar remendado, algo nesse sentido, porque se trata aqui de zona urbana, zona residencial, zona mista, em que o plano diretor terá que ser alterado. Não era primeiro o plano diretor vir a essa casa para posteriormente ser aprovado o plano de mobilidade urbana? Não trará problemas nesse sentido para o Poder Executivo? Esse é o meu receio, de aprovar o plano de mobilidade urbana antes da atualização do plano diretor e até do plano a lei de uso e ocupação do solo. Então, queria deixar esse questionamento, se não trará esse tipo de problema, para dar tranquilidade para os vereadores estarem aqui votando esse projeto. Posso pedir licença? Sim, pode responder. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Kleber, bom dia, Ivan, Rodrigo, Érica, Jair, Márcio e Pádua, Rogério, Maria Helena e Sarabando. Eu quero primeiro agradecer o trabalho aí que foi exposto pelo Sarabando, dizer que a gente foi meio que pego de surpresa, que a gente não tinha sido avisado que tinha que fazer essa apresentação, então peço desculpas, a Secretaria de Planejamento de fato não se preparou para vir defender. E eu vou falar rapidamente assim, o plano diretor e esse plano de mobilidade foram feitos pelo mesmo grupo de trabalho, dentro de um trabalho coordenado, e eles são totalmente compatíveis um com o outro. Então, não existe nenhum risco do plano de mobilidade estar em descompasso com a proposta de revisão do plano diretor, que vai ser concluída essa semana na Secretaria de Planejamento, encaminhada para a Secretaria Jurídica, para o gabinete, para a Secretaria Jurídica, para ser enviado à Câmara ainda durante o mês de agosto. Então, a compatibilidade é total. Todas as propostas de alteração que vocês fizerem referente ao plano de mobilidade, ou diretamente como alteração do projeto de lei, retornar para a gente fazer uma avaliação, ou se quiserem chamar para a gente fazer uma discussão, já promover as retificações no projeto, e quando ele for aprovado, ele já vir com essas correções, a gente se coloca à disposição para discussões isoladas com cada pontuação que cada vereador queira fazer. A gente traz a equipe e faz as discussões pontualmente para poder facilitar e agilizar no sentido de ter uma aprovação que dê tranquilidade para essa casa. Bom, basicamente o que eu queria falar agora era isso, daqui a pouco eu faço uma fala complementar, mas era mais para esclarecer. Todas as alterações são possíveis de serem discutidas. Algumas condições, por exemplo, que a Érica colocou, de ter cobertura em todos os pontos, tem calçadas que não cabe a cobertura, a calçada é muito estreita e o ponto está, às vezes, mal colocado. Tem situações que justificam isso. Mas a recomendação de que todos os pontos sejam cobertos é, de fato, é muito importante fazer. Só fiz essa pontuação para deixar tranquilo quanto à compatibilidade dos projetos. E agora a gente vai continuar anotando todas as pontuações que foram feitas, em vez de ficar respondendo uma por uma. Mas é só para deixar bem tranquilo de que tem sintonia total entre o plano de mobilidade e a proposta de revisão de plano diretor que será encaminhada. Eu dou a palavra ao vereador Antônio Pádua. Primeiro, parabéns ao Kleber do Cavaco pela condução desse processo, também a equipe também da Prefeitura, que eu conheço alguns, né, no planejamento, também ao Pedrinho, vice-prefeito também, secretário de Planejamento.
e a todos da mesa. Eu tenho algumas pontuações e eu vou também de encontro ao que o vereador Rodrigo Alemão narrou. Eu acredito muito, né, nos debates, nos planos para a cidade, quando ele vem da sociedade primeiro, quando há o debate. Porque, presidente, é importante que a sociedade seja ouvida, né? Hajam conferências, né? Que esse diálogo chegue através da consulta popular. Porque discutir um plano de mobilidade urbana sem ouvir a população, a gente não se sente bem, embora nós sejamos aqui representantes do povo, mas ouvir o povo na sua singularidade nos dá maior segurança para a gente traçar o melhor plano de mobilidade urbana. Até para que não privilegie os grandes interesses econômicos, para que a população hoje, ela tem muita dificuldade econômica, financeira, e ela hoje está buscando a bicicleta, né? Buscando até, utiliza-se mesmo da sua caminhada para ir, para poder chegar no seu objetivo, em detrimento dos interesses do transporte público, que, infelizmente, as pessoas têm dificuldade, né, em arcar com as passagens. É a realidade, não só de Cubatão, mas do Brasil inteiro. Então, eu acho que nós teria que ter ouvido primeiro a população sobre o transporte, sobre essa mobilidade urbana, essa política. Até para que nós tenhamos na cidade uma política voltada para a questão da ciclovia, né? Hoje nós vemos as pessoas optarem pela ciclovia, para ir ao emprego, né? Para ir da Vila dos Pescadores para o centro, para vir da Vila Esperança para o centro. É a realidade, né? Então, ouvindo a população, nós teríamos mais concretização de um plano que atendesse ao anseio popular. A outra questão, a Érica foi muito feliz, o ponto de ônibus. Não é quando, não, tem que ser bom, tem que estar adequado, tem que estar preparado, né, para a população poder esperar ali o transporte. E uma questão que me deixa muito sensível é a questão das pessoas com deficiência, né? Nós temos que dar prioridade absoluta para essas pessoas, porque em função da sua deficiência, nós temos que legislar, pensar primeiro nelas, como é o caso de criança e adolescente. Isso é prioridade absoluta. Eu vinha ontem da Vila Nova e via uma pessoa cega ter que bater no meio-fio e ela, com a muleta, andar na rua para poder chegar no objetivo dela. Então, nós temos que refletir sobre isso, né? Desses planos, para que deem prioridade absoluta no atendimento às pessoas com deficiência. No mais, eu entendo que é nobre, vereador Cléber do Cavaco, assim, parabéns e parabéns também pelo plano, tenho certeza também que a equipe é muito competente. Também, o que falou o vereador Rodrigo Alemão, o plano diretor, Pedrinho, me preocupa muito, que é de 98 ainda. Não dá para uma cidade industrial, do porte que nós temos, e estarmos ainda ancorados num plano de 98. Né? É inadmissível, né? Ainda estabelecer zonas industriais, zonas residenciais. Nós não vamos alcançar nunca o desenvolvimento com um plano diretor defasado. Então, temos que ter, nós discutimos aqui em 2004, o Estatuto da Cidade, uma nova legislação que versa sobre o uso da cidade. E nós ainda não temos ainda um plano diretor capaz de atender aos interesses do desenvolvimento cubatense. Então, mas assim, de antemão, vereador, parabéns, né, por esse momento, e estou à disposição, né, para contribuir, mas faço aqui essas ressalvas de nós termos o debate ter sido feito antes na comunidade para chegar aqui nessa Casa de Leis. Passo a palavra para o vereador Massinho. Bom dia a todos, gostaria de saudar o presidente da mesa e os demais que compõem a mesa, parabenizando o nobre vereador por essa audiência. É necessário mesmo que seja discutido tudo isso que está sendo apresentado hoje, que é de suma importância. Também saudar os nobres vereadores, companheiros que estão aqui participando dessa audiência pública, a população, só reforçar uma fala do vereador Pádua, a importância da participação da população foi falado, foi discutido, foi anunciado, na sessão nós falamos sobre a audiência pública, então a importância da participação da população dentro das decisões da cidade
numa audiência de suma importância como essa. A Érica, ela foi muito feliz em diversas falas, quando foi falado sobre as calçadas. Hoje nós sofremos na cidade de Cubatão com diversas árvores que foram plantadas sem nenhum tipo de preparação, porque o município ela não estava preparada para que essas árvores ali fossem plantadas, e hoje nós sofremos com diversas calçadas estouradas, e precisamos pensar nessas que já estão lá e também as que serão plantadas no decorrer do trabalho na cidade de Cubatão. Uma das coisas que eu gostaria também de reforçar, o plano diretor, que o vereador Rodrigo foi muito feliz na fala. Nós precisamos discutir, é claro, o plano diretor, porque um vai esbarrar no outro. Muitas coisas que estão apontadas aqui, nós dependemos de uma atualização do plano diretor. Essa casa ela já está há 2 anos gritando para que esse plano diretor ele possa estar sendo atualizado, tudo. Eu acredito que é de suma importância para nós. A comissão foi montada, acho 2 vezes, né, Rodrigo? 4 vezes, e precisamos que venha do outro lado para cá, para que a gente caminhar junto, porque de repente passa aqui todo o trabalho que está sendo apresentado aqui hoje e vamos estar esbarrados no plano diretor. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar sobre os pontos de ônibus em toda a extensão das rodovias que cortam nossa cidade. Nós sabemos que tem as empresas que atendem a cidade de Cubatão e passa o seu ônibus para poder recolher a população dos bairros que ali residem, e existe aí uma falta muito grande de pontos de ônibus com cobertura, desde o Vale Verde, os bairros Cota, Vila Esperança, Vila São José, Vila dos Pescadores, Jardim Nova República. Nós temos toda essa extensão e a dificuldade da população também poder, muitas vezes, estar parando ali, porque não existe uma organização, que eu acho que nós precisamos discutir em conjunto mesmo. Pedrinho falou que nós precisávamos estar discutindo algumas coisas individualmente sobre isso, ouvir a população, o que ela acha isso. As empresas que atuam dentro da cidade, elas precisam ser mais flexíveis referente a isso, porque é inaceitável você estar na beirada de uma estrada, chovendo, os caminhões passando, dando banho numa mãe com uma criança, numa gestante, num senhor idoso, e a empresa que atua dentro da cidade, que recebe os nossos munícipes, não nos atender com as coberturas de ônibus. E você pega em outras cidades, essa empresa fala, mas é uma parceria com o município, é o município que atende, mas você chega em outras cidades, a empresa ela atende as outras cidades. Você chega lá nas outras cidades, os pontos de ônibus cobertos, está lá a faixa da empresa, a marca da empresa, Cubatão nunca consegue ser atendido nisso. Então, fica uma dica para que a gente possa estar discutindo junto. Também nós temos o terminal transporte público da cidade. Hoje nós temos lá onde as pessoas vão fazer baldeação lá na refinaria, que é uma área totalmente insalubre, não tem condições, precisamos discutir em conjunto isso. Entendemos nós que poderia ser realizado no centro da cidade e as pessoas sentir mais à vontade dentro disso, que é uma situação que tem que ser discutida aqui dentro também. Eu acho que quando for votado e aprovado isso, que seja aprovado, né, desde que a gente já deixe algo bem aconchegante para a população de Cubatão, porque ela merece. Né? Nos demais, eu vou deixar para os demais vereadores para que eles possam estar usando o uso da palavra. Você da palavra, vereador Ivan Indelbrando. Senhor presidente, vereador Kleber, saúdo ao nosso vice-prefeito, Pedro de Sá, a quem estendo o cumprimento a toda a mesa, a equipe técnica. Cumprimentar também os nobres vereadores que compõem esta audiência pública, esse debate, esse momento de debate. Saúdo a todos que estão aqui, né, nas galerias, aos que estão assistindo pela TV Câmara. Reiterar a fala de todos os vereadores aqui, porque é um projeto amplo, é um projeto que existem muitos itens a serem, vereador Kleber, presidente desta comissão, muitos itens a serem debatidos, né, porque muitas coisas já foram faladas aqui, precisa-se de melhoras
né, e colocar também em prática a questão da mobilidade. A gente já discutiu nesta casa aqui diversas vezes sobre acessibilidade. A vereadora Érica já falou também a respeito das calçadas, dos espaços, né, o qual usa, e a nossa malha viária em um todo. Mas é um projeto que ele é complexo, mas ele requer isso, né, do parlamento, esta união do parlamento junto ao Poder Executivo, para que façam as coisas, vereador Kleber, realmente acontecerem. Temos aqui vários interessados em resolver essa questão da celeridade, né, em muitas coisas aí para que façam realmente acontecer e o povo seja beneficiado verdadeiramente, né, porque a gente sabe das aflições. Aí você começa, quando vai discutir, você já vai falar de transporte público, de todo um sistema, né? E aí a gente sai do âmbito da questão da malha viária, mas fala aqui você discute aqui vários assuntos, né? Mas eu queria ressaltar a importância do diálogo, vereador. Eu acho que o diálogo é a melhor forma da gente chegar a um denominador comum, né? Sabemos das dificuldades, nós sabemos aí dos desafios a serem enfrentados pela administração, também por esta Casa de Leis, que é a nossa obrigação, dar voz à população, criar leis para que sejam benéficas à nossa população, aos munícipes de Cubatão. E a discussão, ela é salutar em todos os pontos aqui. Eu acho que muitas vezes às vezes a gente sabe que a dificuldade, principalmente a questão burocrática, isso acaba travando o bom andamento. E então, nada de um bom diálogo, saber onde as coisas estão verdadeiramente paradas ali, estão recebendo essa trava ruim, para que a gente una a força, vereador Rodrigo e demais pares, para que faça as coisas acontecerem. E no mais é isso, é só parabenizar Vossa Excelência, né, parabenizar ao Poder Executivo, a sociedade que veio para esta casa, e acredito também que usarão a palavra para falar, né, a respeito desse tema, né, que hoje é a questão da mobilidade urbana no município de Cubatão. Parabéns e boa sorte, que Deus abençoe a todos nós, vereador. A palavra para o Pedro de Sá. É mais no sentido de fazer uma complementação. Eu entendo essa ansiedade na questão da audiência pública. A gente buscou fazer essas revisões de planos com a equipe técnica da Prefeitura, por conta de falta de recursos da Secretaria de Planejamento. Mas eu não tenho dúvida de que o fórum adequado, onde tem maior alcance e maior possibilidade de trazer a população para a discussão, é essa Casa de Leis. A participação dos vereadores é fundamental. Então, quando a gente encaminha o projeto, mesmo sem ter feito uma discussão prévia de audiência pública, como é um projeto de lei, ele está aberto às sugestões e às recomendações que forem feitas, inclusive no que se refere decorrentes de audiência pública. E mais ou menos foi isso que foi conversado desde o começo com o Rodrigo, quando ele ainda estava na presidência, que a gente pretendia fazer isso como medida econômica e como entendimento de que o fórum adequado para discussão com a população é, de fato, essa casa que representa a voz da população, que tem acesso a todos os recantos e que é tão bem representada por cada um de vocês, vereadores aqui presentes hoje, e os que, impossibilitados de estar presentes, também têm contribuído com sugestões e ideias para que a gente possa fazer as alterações necessárias. Mesmo assim, caso haja algum outro tipo de recomendação que esteja dentro do nosso alcance, a gente só precisa lembrar que, por exemplo, a questão da mobilidade urbana é uma determinação legal para que a gente possa receber recursos, ela tem um prazo legal para ser atendido, e a gente buscou encaminhar o projeto de lei dentro do prazo estabelecido na legislação federal, porque sem um plano de mobilidade urbana a gente fica com restrições para recebimento de recursos, inclusive de emendas parlamentares. Mas a gente está aberto a atender qualquer sugestão que vier, e reforço que nenhum lugar é mais apropriado para discussão com a população do que essa casa.
Dando prosseguimento, vou abrir a palavra para o munícipe Messias Gomes, ex-vereador dessa Casa de Leis. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, eu sou em cima do que o Pádua, o pessoal comentou, os vereadores, que antes tinha que ter chamado as audiências públicas, como feito em Guarujá, Santos, várias audiências públicas nos bairros, foi ouvidas as entidades. Por exemplo, quando eu fiz a lei municipal dos deficientes físicos de Cubatão, primeiro eu deixei lá 1 ano na mão dos deficientes, foi feito debates, e aí tirou que estava boa a lei, então a lei ela foi aprovada na Câmara. Então, ou seja, foi ouvido aquele segmento que mexe com aquele interesse daquela lei, né? Então, o que está faltando aqui? O Padre falou, os vereadores falaram. Tem que ouvir a comunidade um pouco mais, né? Os deficientes físicos, audiovisual, né? O pessoal visual, deficientes visual, tem que ser ouvido os segmentos. E outra, a questão do plano diretor, né? Em Santos foi feito assim, plano diretor primeiro foi aprovado, depois tirado o plano diretor, veio a lei municipal. As audiências públicas têm que acontecer antes da lei ser aprovada, né? Aqui já está a lei, já está pronta aqui, já foi votado já, né? Pelo que eu estou... Não. Então tem que ser feita várias audiências públicas para que a população se manifeste, né? A questão, por exemplo, algumas leis federais, elas têm que ser encaixadas aqui. Por exemplo, aqui fala, numa parte aqui, fala do espaço onde pode plantar árvore, mas tem uma lei federal, por exemplo, que é espaço árvore, é diferente de simplesmente esse espaço de árvore aqui, né? O espaço árvore é aquele que não pode mexer, aquele que está ali definitivo, o resto da vida vai estar aquele espaço ali daquela árvore aí, não pode ser mexido. Então, algumas leis federais que têm que ser vistas, o município azul e verde, por que a Secretaria de Meio Ambiente ela tem que ter uma participação maior, né, dentro dessa questão aqui da lei da mobilidade? Porque a questão ambiental, ela nos alcança, todo município também. Toda hora temos uma questão ambiental para se dar de cara com aquela questão ali. E por que, então, a secretaria, eu acho um pouco longe, não sei se foi ouvido algumas secretarias que teria como acrescentar alguma coisa dentro dessa lei, né? Essa é a minha questão também. Por exemplo, o que a Secretaria de Meio Ambiente tem município verde e azul? Tem várias leis que vai se qualificar a cidade como município autossustentável, né? E vai pontuar para buscar verba estadual para o município. Então, essa questão, algumas leis do município tem que estar encaixado dentro desse programa, dentro da lei também. Então, acho que tem que... a lei ela está tramitando, se está tramitando, tem que dar uma questão de ouvir mais a comunidade, ver as leis federais que dá para encaixar dentro antes da lei ser aprovada. Só isso, obrigado. Deixar registrado as reivindicações do Manuel Messias, né? Messias Gomes. Gostaria de convidar José Varela, da empresa Fênix, representante da empresa Fênix. Bom dia às autoridades aqui presentes e a todos os munícipes que se dispuseram a estar aqui e participar de algo tão importante que é o plano de mobilidade urbana para o município, né? E um dos pontos também que eu considero extremamente importante, falando de transporte coletivo, é o transporte coletivo de qualidade. Acho que o município de Cubatão e de qualquer cidade merece um transporte coletivo de qualidade. E para que se tenha um transporte coletivo de qualidade, é preciso que haja um equilíbrio financeiro e econômico nesse contrato de concessão. E eu pontuei alguns pontos aqui que eu acredito que interfere diretamente no equilíbrio financeiro de uma empresa. Por exemplo, ausência da tarifa legal no contrato. Empresas de ônibus quebram por falta de tarifa justa, equilibrada, que seja tão bom para quem paga a tarifa e bom também para quem recebe. Extremamente importante. O transporte alternativo, e também os transportes clandestinos. Hoje, pelo que eu pude perceber, eu estou há pouco tempo no município,
mas tenho andado bastante, tenho visto, não há uma cobrança de horário para efetuar o transporte daqueles que são alternativos. Eu observo muito o alternativo esperando a saída do transporte legal, por exemplo, da empresa de transporte, para que haja linhas, itinerários um em cima do outro, e aí sim roubando ou sendo dividido de maneira desleal esse passageiro. E as linhas municipais que cortam o município e que também levam o passageiro do sistema. Acho que seria importante um único ponto para essas empresas municipais, dos transportes intermunicipais, e que o transporte municipal leve esse passageiro até o ponto do transporte intermunicipal, para que não se haja também esse desequilíbrio. Era só isso, agradeço a palavra. Bom dia a todos. Agradeço a palavra do representante da empresa Fênix. Gostaria de convidar a munícipe Cássia Aparecida para fazer uso da palavra. Cumprimento a todos. Agradeço a oportunidade, mas quero parabenizar o Pádua, né? Foi muito feliz na colocação dele. Tem que se haver um planejamento, porque um plano diretor desse, de uma magnitude dessa, tem que ter a participação popular. Eu fui tirada agora de uma reunião ordinária, eu faço parte da Comissão dos Deficientes do Conselho Municipal de Saúde, entendeu? A pedido da Josi, que é do grupo de mães, né? Gampec. É isso? Mudou o nome. É que eu não faço parte, mas pelo segmento estar em coordenação, a gente se comunica, né? Ela não pôde estar aqui, pediu para mim estar. E tem que ter um plano para que o munícipe tenha mais acesso. Eu, por felicidade, tive acesso porque eu estava aqui do lado, né? Mas e um munícipe comum, que não faz parte assim de nenhuma instituição, não sei. Eu peço que os vereadores fiquem mais atentos, porque essa questão, quando eu fiquei sabendo do assunto, eu falei, não, eu tenho que ir mesmo. Porque eu mesma já tive que dar palestra para motoristas de ônibus com relação ao autismo. Porque o meu filho, quando fazia camping, ele sofreu bullying, assim, e eu entendi, por falta de entendimento dos motoristas, sabe? E depois que eu expliquei para eles a linha que o meu filho usava, correu tudo muito bem, eles começaram a entender ele, começaram a... né? Então, tem que haver mais um diálogo dos nossos representantes, né? Com relação a isso, estar mais nas instituições, estarem mais, ouvindo mais, né? Estarem mais perto, né? Para que essa comunidade que não tem tanto acesso tenha voz aqui, né? Essa questão é muito séria, ela tem que ser, né? Tem que ser ouvida. Obrigada. Agradeço a munícipe Cássia Aparecida. Convido o munícipe Manuel Bispo para fazer a utilização da palavra. Utilizar a palavra. Bom dia a todos e a todas. Parece que ninguém tomou café, ninguém dá bom dia aqui, né? Bom dia. Isso, obrigado. Eu não sei se tem alguém aqui representando o comércio local, tem? Aqui? Nesse momento? Não, né? Não tem. Eu queria fazer uma observaçãozinha também em questão do comércio local. Aqui na Avenida 9 de Abril, que tem muitas lojas que não têm acessibilidade para o próprio cadeirante entrar no estabelecimento e fazer suas compras. Eu acho que deveria ter, né, essa observação. E essa é uma. Eu vou também falar também que eu faço parte também aqui da equipe do Desempregados de Cubatão.
e se fala-se muito em emprego e desemprego e não tem emprego. E eu não sei se caberia aqui, eu estava fazendo uma observação, que Cubatão, eu vi uma frase muito importante no CESP, que é: Cubatão é uma fábrica de oportunidade para as empresas que querem se instalar aqui dentro de Cubatão. As novas empresas, não sei se entra nesse tema, e que nós temos várias áreas que ainda está disponível para algumas indústrias se instalar aqui dentro de Cubatão, e que a Câmara poderia a Câmara poderia pensar, quem sabe, para aquelas empresas que querem se instalar aqui, para dar um incentivo, né? Porque vai gerar emprego, dando incentivo para essas empresas vai gerar emprego, incentivo fiscal, vai gerar emprego, vai fomentar o comércio, porque tem o desempregado, que está aí 12 mil desempregados dentro de Cubatão, né? E com certeza vai aquecer o comércio local, e seria muito importante a Câmara criasse um projeto de lei para que aquelas empresas que querem instalar aqui, porque eu estou vendo aqui muitas áreas ansiosas aqui em Cubatão, que ainda cabe mais empresas, né? Então essa é a minha participação, e obrigado a todos, e um bom dia. Mais algum munícipe deseja fazer a utilização da palavra? Gostaria de passar novamente para os vereadores. Rodrigo Alemão, com a palavra. Obrigado, presidente. É só uma questão que foi levantada agora pelo munícipe Manuel Bispo, quanto a incentivos fiscais. Esse legislativo apresentou 2 comissões para buscar modelos jurídicos para atrair novas empresas para a cidade de Cubatão. Inclusive, após o CID-CIESP apresentar aqui nessa casa o projeto Cubatão Fábrica de Oportunidades, onde nós fizemos um trabalho em conjunto com as indústrias e buscando modelos que deram certo em outros municípios, não foi reinventar a roda, onde apresentamos uma minuta de projeto de lei ao Poder Executivo para enviar a esta casa novos incentivos fiscais tributários para atrair empresas e, consequentemente, gerar emprego, gerar renda aqui no município. E isso tudo já foi apresentado aqui por esse legislativo, já foram realizadas reuniões com o Poder Executivo, com a Secretaria de Finanças, e está na iminência de ser enviado aqui para esta casa, conforme foi dito na última reunião, que não tem nem 30 dias, um projeto de lei nesse sentido. Então, só para esclarecer quanto a isso, que o legislativo agiu, sim, só não pôde ser autor desse tipo de projeto, porque entra a questão de renúncia fiscal, questão de alteração de estrutura administrativa de outro poder, então não poderia ser de iniciativa do legislativo, mas fizemos a iniciativa de propor uma minuta a ser enviada pelo Poder Executivo. Fica registrado aqui, vereador. Queria também aproveitar um momento e explanar alguns pontos que foram falados aqui na questão dos pontos de ônibus, né? Que este vereador, junto com os demais pares dessa casa, tem apresentado diversas proposituras visando melhorar a questão dos pontos de ônibus na cidade. Protocolamos um ofício junto à CMT, no qual notamos que em 70 anos de emancipação havia 68 pontos com cobertura e assento, né? Num total de 294, haja vista que 226 não tinha nem cobertura nem assento, muito menos a demarcação para a população. E a gente propôs aqui na Casa de Leis um requerimento aprovado por todos os vereadores, sugerindo uma parceria pública-privada para que o município não tivesse custo algum e as empresas pudessem lá, né, usar o seu marketing, como existe em São Paulo e em outras cidades. Foi aprovado o requerimento, tramitou, e de momento a gente apresentou também uma emenda, Pedro, para que pudesse já ampliar. A emenda positiva que contemplou a Vila dos Pescadores, há mais de 40 anos não havia pontos de ônibus, agora contempla lá com 6 pontos, e um na entrada do Jardim Nova República, melhorando o índice, né, dos pontos da cidade. A CMT também, brilhantemente, instalou mais 5 pontos de ônibus. Então, em 2 anos e 7 meses de mandato, são mais 11 pontos de ônibus, melhorando o índice. Porém, está pouco, precisa melhorar mais, e eu acredito que todos os pares têm acompanhado isso daí na intenção de melhorar cada vez mais. Passo a palavra para o Pedro de Sá. Eu só queria dar 2 informações complementares. Uma sobre essa questão de investimento, não tem nada a ver basicamente com mobilidade urbana, mas a gente inseriu o Cubatão no programa Investe São Paulo, que é uma agência do governo do estado que apresenta os municípios para as empresas que querem se instalar no estado de São Paulo. E a gente, então, cadastrou Cubatão como foco para poder receber essas novas empresas.
E uma outra informação que eu acho que é importante, que tem a ver com a questão dos viadutos, é que depois de uma batalha muito grande, inclusive com participação dessa casa, a gente foi contemplado a primeira obra da renovação de concessão da MRS, de uma renovação aí de 30 anos. A primeira obra a ser executada é o viaduto de acesso à Vila dos Pescadores, e a gente continua no pleito para que, na renovação da rumo à LL, a primeira obra também seja o viaduto da Avenida Joaquim Miguel Couto. Mas o pessoal da MRS já esteve aqui, a gente já está trabalhando no projeto executivo para garantir que a Vila dos Pescadores tenha um acesso independente do fluxo de trens. E, então, a primeira obra da renovação de concessão da MRS é para Cubatão, graças ao empenho, à dedicação e ao esforço, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que conseguimos garantir essa obra tão importante para o município. Finalmente, eu quero agradecer mais uma vez o Sarabando e a Maria Helena por terem vindo aqui e apresentar o projeto, e parabenizar a casa, porque eu acho que essa discussão é fundamental para que a gente, de fato, faça leis que atendam às necessidades da população. Parabéns, Kleber, parabéns a todos os vereadores, muito obrigado. Bom dia, população, todo mundo que participou aqui hoje ou que esteve presente. Isso é uma demonstração de cidadania fundamental para que o município possa crescer e atender às demandas da sociedade. Gostaria de registrar a presença do vereador Antônio Vieira, também aqui presente, e conceder a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui, presidente, parabenizar pelo diálogo com a comunidade. A mobilidade urbana tem que ser discutida na cidade de Cubatão. Sabemos de todas as dificuldades que nós temos na cidade. Eu acho que é o momento agora de nós realmente nos unirmos e tentar ver o melhor caminho. Eu peço desculpa a Vossa Excelência por estava em outra reunião da saúde ali e acabei chegando atrasado, mas eu quero aqui de pronto estar à disposição, que se eu precisar discutir uma discussão mais ampla. Eu acho que gostaria muito de deixar em pauta aqui para estender até para a população também nos bairros para discutir o que pode ser feito para melhorias nos bairros também. Eu acho que é interessante, porque a cidade de Cubatão precisa dar um jeito nessa questão de mobilidade urbana, que está muito complicado. Muito obrigado. Agradeço, vereador Toninho. Mais algum vereador quer utilizar a palavra? Mais algum munícipe quer fazer uso da palavra? Então, agradecendo aqui o Antônio Sarabando pela presença, representando a Prefeitura, a doutora Helena, o Pedro de Sá, o Rogério Plácido, da CMT, e agradecendo às senhoras e senhores que aqui estiveram presentes. Declaro encerrada a presente audiência. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública da mobilidade urbana. Eu converso agora com o Antônio Sarabando, que é do grupo de trabalho que foi criado para resolver, para conversar, para discutir a respeito da mobilidade. A audiência foi boa, o senhor explicou várias coisas, enfim. Bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Esse plano que nós fomos determinados a executar é um plano que visa, na cidade de Cubatão, normatizar as calçadas, as linhas de ônibus, o transporte coletivo, né? Transporte de carga, enfim, a gente relacionou as vias também, determinou as classificações das vias, enfim. É algo assim que Cubatão deu um passo à frente
em vista dessa mobilidade de Cubatão. Né? Outras reuniões, outras audiências poderão ser realizadas? Caso seja realizado, o senhor voltará a esta Casa de Leis? Sim, claro, sem dúvida. Se for convidado ou mesmo convocado, estaremos aqui de prontidão. Afinal de contas, é para a melhoria da cidade, da população, né, Antônio? Sim, claro, sempre para a melhoria de Cubatão. Tá legal. Um abraço, obrigado pela atenção. Obrigado. Então. Muito bem, está aí o Antônio Sarabando, que é do grupo de trabalho da Prefeitura, que esteve aqui na audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Cubatão e agora aguardando o vereador Kleber do Cavaco, que foi quem comandou esta audiência pública com a presença de outros vereadores. Como disse o Antônio Sarabando, caso ocorra uma outra audiência pública, caso seja convocado a Prefeitura, o grupo de trabalho, para discutir a mobilidade urbana e estará presente. Chegando aqui agora o vereador Kleber do Cavaco, que foi quem presidiu, que foi quem comandou essa audiência pública da mobilidade urbana. Conversava com o Sarabando, o senhor saiu satisfeito com tudo que o senhor ouviu. Foi um passo importante para a cidade, para a população, vereador? Bom dia ao senhor. Sim, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara, né? Dizer que sim, foi um passo importante. A mobilidade urbana vai de encontro com os anseios das pessoas especiais, as pessoas que precisam melhorar o seu ir e vir, né? Tanto na questão do transporte, que está sendo trocado agora recentemente, a nova empresa, né? Prestes a assumir, precisava abrir esse diálogo com a população. Dizer também que Cubatão teve um avanço em 11 pontos de ônibus na cidade, dentro do seu índice de 294 pontos, né? Que tem no total da cidade. Teve uma melhoria de 11 pontos, precisa de mais, né? A gente está aqui trabalhando arduamente, 2 anos e alguns meses, trabalhando para poder melhorar essa questão para a população. Existe a possibilidade, eu sei que é cedo ainda, mas até para a população ficar ciente do que poderá acontecer, outras audiências públicas, outras reuniões relacionadas ao transporte, à mobilidade urbana, vereador? Sim, eu acredito que quanto mais audiência pública, não só na questão do transporte, que é muito importante, quanto na saúde, né, quanto nos outros segmentos, para ouvir o povo, ouvir mais a população. A gente é o para-choque da sociedade, estamos sempre nas ruas ouvindo a população através do gabinete, das redes sociais, e aqui na audiência pública onde o município pode se manifestar, falar o que ele acha, o que ele pensa, sugerir ideias para que o executivo faça um bom trabalho para a gente proporcionar o melhor para a população. Agora, só para encerrar com o senhor, é interessante, porque veio vários vereadores, não é? Pessoal da Prefeitura, o vice-prefeito esteve aí representando, o pessoal da CMT, do grupo de trabalho que foi criado e a população. Isso é importante, a participação da sociedade civil e também dos poderes. Não é? Isso mostra o comprometimento dessa Casa de Leis, dos vereadores, né? Da população também em querer ouvir o que está acontecendo, saber, cobrar, apresentar sugestões. Isso sim é trabalhar para o povo, é aproximar essa relação do munícipe, que é quem utiliza, né, das melhorias que é feita na cidade, mobilidade urbana hoje no caso, e a gente aqui podendo ouvir todos os vereadores, propor ideias para o executivo para que possa melhorar o projeto, para que a gente possa ter uma cidade melhor cada dia mais. O trabalho não para, né, vereador? Não para. Vamos lá, agora daqui a gente vai para outra reunião e é isso aí. Mas é muito gratificante poder trabalhar pelo povo cubatense. Um abraço, até a próxima. Um abraço, eu que agradeço. Muito bem, então é a participação do vereador Kleber do Cavaco, que comandou, repito, esta audiência pública da mobilidade urbana que ocorreu aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, os nossos sinceros agradecimentos, um abraço a todos, continue com a programação da TV Câmara de Cubatão e até o nosso próximo encontro.